Eu acho que existem causalidades, sim. Existe uma relação de causalidade entre comportamento e resultado. E não só acredito nisso, e como vejo que grande parte das pessoas tem muita dificuldade em criar associação entre causa e efeito. É como se as coisas dependessem muito do aleatório, dependessem muito de sorte. É fato que existem muitos fatores que acontecem na nossa vida que são verdadeiras bênçãos, né? Verdadeiros presentes que você recebe, como características genéticas, como você ter nascido numa boa família. Quando eu digo boa família que não seja equilibrada, não é? Sim. Mesmo que seja família simples do ponto de vista financeiro e social, como é o meu caso, por exemplo, mas meus pais viviam juntos, não é? Eu tinha pai e tinha mãe. Eu conheci muitos amigos que nem pai tinha, que nem conhecia que era o pai dele, e a mãe era ausente. Então, existem coisas que não são nossa... Não é? Eu não tenho nenhum mérito sobre determinadas situações. Porém, existem outras que são comportamentais. Então, por exemplo, eu não conheço ninguém que deu muito certo que trabalha pouco. Uhum. Não é uma coisa... Não. Sabe, o trabalhar bastante, trabalhar muito, não é tudo. Uhum. Se fosse tudo... todo mundo que trabalha muito Sim. teria prosperado. Mas todas as pessoas que eu conheço que construíram alguma coisa relevante, elas eram chegadas ao labor. Elas gostavam de trabalhar e, de preferência, elas se apaixonavam por aquilo que ela estava fazendo. Ela atribuía algum significado àquilo que ela estava fazendo, o que fazia com que ela fizesse aquilo por muitas horas por dia, repetidamente. Então, trabalhar bastante... ela não é assim a garantia do que você vai prosperar e enriquecer. Mas todas as pessoas que eu conheço que começaram do zero, que construíram o seu negócio, trabalhavam bastante. Então, acho que esse é um ponto. Eu vou falar só 3 pontos aqui que vieram à minha cabeça. Tá? Um outro ponto que eu vejo é alguém que não seguiu o padrão. Porque o padrão, se você for pegar ali a lista de todo mundo que enriqueceu, você vai ver que a maioria são empreendedores, depois você vai para atletas, depois você vai para artistas. Raramente, é um percentual muito pequeno, que são aqueles caras que chegam no topo da cadeia corporativa e enriquecem como executivos. Esses são uma minoria. Agora, o restante da pirâmide não vai enriquecer. Então, se a gente tem todo um modelo tradicional, um modelo de ensino tradicional, todo um status quo da sociedade que te conduz ou a ser um funcionário público ou a ser um funcionário CLT, ou seja, o cara que conseguiu se desgarrar desta linha de montagem e teve a coragem de, cara, sei lá, ser um atleta, porque o cara para ser atleta tem que ter coragem. Sim. Um atleta sempre tem aquela pergunta, pô, legal, você joga futebol, né? E você trabalha com o quê? Geralmente é assim, é igual artista. Pô, não, você canta, pô, legal, e você trabalha com o quê? Não é? Ou seja, durante um bom tempo, um atleta e um artista convive com olhares atravessados, convive com olhares desconfiados de como quem pensa que ele é um vagabundo, você entendeu? E ele tem que ter uma convicção muito grande durante um período para conseguir atravessar esse processo, até ele começar a ter um resultado e ser reconhecido. Então, e muitos não conseguem ser reconhecidos nunca, jamais. Então, assim, esse cara, ele tem que ser um cara um pouco rebelde, um pouco fora do padrão, um pouco saindo, sabe? Geralmente vai ser aquele cara que sofreu bullying na infância, sabe? Aquele cara que vai ser aquele cara que não era muito popular e, de repente, ou era taxado como problemático. E, de repente, esse cara, por ser diferente, ele pega um caminho que vai levar ele à prosperidade, porque os caminhos que levam à prosperidade são, na maioria das vezes, estatisticamente, fora da linha de montagem natural da sociedade. Então, eu acho que essa característica do cara ser um pouco diferente, eu percebo nas pessoas que se deram muito bem, que cresceram, você vai ver alguma história ali desse cara, ou é de bullying, ou é de diferente, ou é que foi expulso da escola, ou alguma coisa diferente. Não é? O muito certinho, o inteligentão muito certinho, geralmente vai trabalhar para o problemático. Né? O muito inteligente, geralmente, trabalha para o mais corajoso. É verdade. E o mais corajoso é o fora do padrão, porque o padrão é diferente. Então, eu também citaria essa característica aí que tem. Outra coisa é o cara um pouco obcecado.
Ele é um pouco obcecado. Todo cara que deu certo, ele é um cara meio obcecado, entendeu? É uma palavra negativa, obcecado, parece uma coisa... pode não ser saudável em alguns momentos, não é? Mas ele é um cara que não tira as coisas facilmente da cabeça. Ele é meio obcecado com aquilo. Ele acorda pensando naquilo, ele dorme pensando... São características que me vieram à mente agora de pessoas que eu conheço que deram certo. Você percebe essas características em comum. Sim. Pensando nas pessoas que eu conheço que deram certo, Todas eu acho que têm um pouco todas disso. têm É verdade. um pouco de... Um pouco, não muito. Ou muito disso, Na verdade, né? essa questão de Trabalham obsessão, muito, de pensar... quebra de padrão, são diferentes, têm alguma coisa diferente. Exatamente. São obcecados pelaquilo que fazem. Eu pensei no pessoal mais inteligente que estudou comigo. A maioria acabou trabalhando para alguém, no final. Porque é um lugar seguro, né? É mais seguro. Geralmente E porque com o eles governo, também são tá? muito qualificados, então eles conseguem aquela vaga. O cara que não segue padrão, que não é tão qualificado, pode não conseguir, tem que dar o jeito de criar o caminho dele. Pra mim, quem faz muito dinheiro é o empreendedor. E o empreendedor, geralmente, tem que ter uma dose de loucura. Não tem como você ir reto, assim, ó. Tem uma hora que você tem que fazer uma aposta, você tem que bancar, né? Falar, não, vem na minha que vai dar certo e vou apostar nisso daí. Não é só sua opinião isso aí. O Keynes, o economista John Maynard Keynes, ele falava isso, que à luz de todos os riscos, o empreendedor não deveria empreender. Então ele falava que por que o empreendedor empreende? Porque ele tem um certo espírito animal, entendeu? Uma hora ele fala, cara, é muito arriscado, mas eu vou fazer dar certo. E aí um monte de gente não dá certo, mas tem um cara que dá certo. Me permita-se interromper um pouquinho, Perini. O que acontece? É verdade. Eu acho sim que empreender é muito arriscado. 80% das empresas que abrem quebram em menos de 10 anos, segundo o IBGE. Então, estatisticamente comprovado que é arriscado. Mas, cara, eu acho que matematicamente é muito menos arriscado do que você projetar uma vida para depender do INSS que vai quebrar, que é uma pirâmide financeira. Na mediocridade. Você está entendendo? Eu digo que ele não é arriscado, ele é certeza. Porque Ele é risco é aquilo que você não conhece, eu né? troco a certeza do fracasso pela possibilidade do sucesso. Onde é que está o maior risco aqui? É a certeza do fracasso está o maior risco. Então, é que a sensação de seguir a manada dá uma falsa sensação de segurança. Sim. Mas se você analisar friamente, arriscado era ficar andando de ônibus. Arriscado era você depender da sua aposentadoria num modelo que está fadado ao colapso, entendeu? Sim. O que você acha, Thiago? Cara, animal, assim, essa reflexão Já de mudou de vocês. ideia? Animal. Não. Na verdade, Thiago- eu tô pegando o que eu... É muito engraçado. Toda vez que eu venho no podcast de vocês, acho que eu venho com um certo... Dentro de mim... Você tá com ódio, é eu venho isso? com algum tipo de... Eu preciso pôr alguma coisa pra fora. Eu acho Então que eu venho vai num dia... uma sessão de terapia, sabe assim? Vamos lá. Mas pegando o que o Flávio tá falando, o que me veio aqui é que o cara que fica milionário, a mulher que fica milionária, ele é como um carro que é abastecido com combustível diferente. Então, assim, o combustível de quem fica milionário é diferente. É a mesma pessoa, mas ele é abastecido com combustível diferente. E eu acho que quem fica milionário no Brasil é alguém que é abastecido com ódio, raiva ou uma obsessão e muito tesão, assim, por alguma coisa. Eu acho que essa pessoa fica rica. As outras pessoas, na minha opinião, elas têm muito mais dificuldade de atingir algum resultado muito diferente. Por quê? Porque se a gente for olhar sob a ótica de uma pirâmide financeira no Brasil ou no mundo, você sempre vai ver que no topo da pirâmide você tem poucas pessoas muito ricas e você tem uma base da pirâmide com muita gente que não tem um grande patrimônio. O que a gente enxerga numa pirâmide dessa? A gente vê que a minoria vai chegar num grande resultado. Mas a maioria pensa da mesma forma. Então, para essa pessoa ter um resultado diferente das outras, ela vai ter que fazer alguma coisa diferente das outras. E para ela fazer alguma coisa diferente das outras, ela vai ter que se fazer perguntas diferentes das outras. E ela vai ter que criar afirmações também diferentes das outras. Então, para mim, quem de alguma forma fica milionário é quem faz a segunda pergunta. A primeira pergunta é a que todo mundo faz. Agora, a segunda pergunta é a que pouca gente faz. Então, a segunda pergunta seria esse segundo grau de pensamento, mas talvez de uma forma menos filosófica e muito mais instintiva. Porque quando o Flávio falou do cara que sofre bullying ou tem algum pensamento diferente, eu também, as pessoas que eu conheço que são ricas, elas têm um probleminha, cara. Elas têm alguma coisinha diferente. Ela se veste diferente, ela pensa diferente, ela fala diferente, ela tem trejeitos diferentes e ela tem uma visão não convencional do mundo. Então, por exemplo, eu refleti muito nos últimos anos sobre saúde na minha vida. E eu tendo a pender um pouco mais para o lado de que a pessoa que fica milionária não é uma pessoa saudável
em termos de corpo, em termos de saúde, em termos de médicos e hospitais. Porque eu atingi resultado financeiro, pelo menos, abrindo mão de boa parte da minha saúde. Vou escrever aqui, doente. Doente. Mas é mais ou menos isso. A Não, pessoa tô chega zoando, cheia de mas eu problema. entendo. Eu Chega com falta entendi de o cabelo, raciocínio. acima do peso. Ela abriu mão Gordura. numa área pra ganhar na outra. Exato, porque assim, a gente tá falando sobre hábitos milionários, não é? Sim. Não tô falando sobre felicidade, por exemplo. Eu não tô falando sobre saúde, eu tô falando sobre dinheiro, pô. Sim. E quando eu falo de dinheiro, o que eu vejo? Eu vejo a pessoa trabalhando mais que todo mundo, na força do ódio, cara, querendo fazer alguma coisa diferente, ali no limite do que é possível e abdicando de todas as outras coisas. Então, quando eu vejo aqueles vídeos que falam que, cara, você precisa ter uma rotina matinal de entrada de 2, 3 horas de manhã, você precisa meditar, você precisa tomar água, banho de água gelada, né, no gelo, aí você precisa malhar mais 1 hora, aí você precisa ler mais 30 minutos de um livro, aí você precisa organizar toda a sua agenda, aí você precisa ir levantar a cada 30 minutos, tomar sua água na temperatura específica, fazer a sauna, não sei como, ler um livro por semana, sabe assim? Não assiste televisão, você precisa fazer network com essa gente melhor do que você. Cara, eu fiquei rico sem fazer nada disso. Só que hoje eu faço quase tudo isso. Então, veja, não foi isso que me enriqueceu, não é isso que enriquece as pessoas. Sim. O Flávio não enriqueceu assim. O Flávio, aliás, escreveu mais livro do que leu, eu acho, né, Flávio, no começo da sua jornada, não é? Então, assim, eu não acho que essas coisas enriquecem. O que eu acho que enriquece é o seguinte, é você abdicar de quase tudo que as pessoas que hoje são ricas falam que você deveria fazer exatamente o contrário, porque elas não ficaram ricas fazendo isso. Elas ficaram ricas trabalhando igual um cavalo, sim, acordando cedo pra caramba, dormindo tarde. Elas não ficaram ricas abrindo mão do açúcar, não ficaram ricas abrindo mão da fritura. Elas não ficaram ricas, tendo uma rotina super saudável, sabe? Um final de semana super equilibrado. Eu trabalhei no final de semana, trabalhava madrugada, trabalhava de noite, trabalhava de dia, estudava todo o tempo. E foi assim que eu ganhei dinheiro. Então, assim, claro que se eu pudesse junto disso ter também uma saúde incrível, minha performance com certeza melhoraria. Só que eu vejo que a gente começa, talvez na vida, tendo uma responsabilidade, uma obrigação de trabalhar muito mais em horas do que no futuro. Por quê? Porque no futuro, se você for olhar para uma pessoa como um Flávio, que gerencia sei lá quantos milhares de colaboradores, uma decisão dele impacta de uma forma muito profunda a corporação dele. Então, uma decisão bem tomada tem muita escala. No passado, talvez a força abraçal, a repetição da quantidade de tentativas, de execuções, de vendas, era muito mais relevante do que algo muito estratégico. Então, no começo, a gente precisa de muito mais horas de execução e trabalho duro, e no futuro, a gente precisa de muito mais trabalho intelectual, que escala muito mais. Então, no final das contas, é trabalho igual um cavalo. Então, querer comparar um cara que está na fase já intelectual com um cara que está no início é o grande erro que você citou no início. Esse é o grande erro. E eu acho que vale eu conectar com o que você está falando, essa questão da saúde. Eu acabei de perder 40 quilos agora, não é? Com 53 anos de idade. Vocês estão vendo só meio Flávio, entendeu? Vocês olharam, acharam estranho. Não chega a ser meio, porque eu tinha 127, então... Não é? Sobrou 2/3. 2/3, exatamente. Mas é que se somar o que você ganhou de massa magra, talvez você perdeu de gordura, meu Flávio. Pode ser. Então, cara, essa minha jornada de emagrecimento foi nos últimos 2 anos e meio a 3 anos. Sim. Não é? Então, significa que eu cheguei gordo aos 50. Então, vamos entender como pôde isso acontecer na vida de um cara esclarecido, de um cara e tal. Primeiro, tem uma questão que não depende de mim, foi genético. Minha saúde foi maravilhosa sempre. Isso é um absurdo. Perfeito. Porque apesar do meu relaxamento, apesar da minha falta de capacidade de gerenciar o meu corpo, a minha saúde sempre foi muito boa. Então, assim, eu fui favorecido pela minha genética. Não é? Segundo ponto, minha autoestima também foi muito boa. Acho que minha autoestima, ela sobreviveu a eu ter 127 quilos, botar uma calça tamanho 54 e entrar numa loja e a maioria delas não ter o tamanho da minha bunda. Não é? Então, ou seja, eu também tinha uma autoestima. Então, a combinação de autoestima alta com saúde boa, eu acho que me acomodou. Agora, será que foi só isso? Pensa o seguinte, como é que alguém que gastava 4 horas e meia por dia no trânsito ia conseguir fazer 1 hora de academia? Porque essa era a minha realidade, não tinha como, cara. Eu saía às 5 horas da manhã, eu saía da minha casa às 5 horas da manhã para pegar um ônibus 5h15, eu andava 15 minutos para pegar um ônibus 5h15 para conseguir chegar às 7h45, 7h30 lá no trabalho, porque 8 horas em ponto não podia atrasar, tinha uma reunião.
Então, para quem vem da periferia, que é o meu caso, cara, como é que eu vou fazer? Que horas eu ia fazer a minha banheira de gelo ali? 3 da manhã? Em Realengo. Em Realengo. Mas ia ser até bom, né? Ia ser até bom, Calor do lá é cacete. calor, né? Mas assim, aí eu chegava que horas? Meu irmão, eu chegava em casa 11h30 da noite. Por quê? Porque se eu saísse 6, 7 horas da noite, eu levava 3 horas para chegar em casa. Então eu trabalhava até 9h30 da noite para ir embora, para chegar em casa às 11 horas, às vezes 11h30, entendeu? E aí eu ia comer alguma coisa para dormir meio-dia para acordar 5 horas da manhã. Então, essa é a rotina de muita gente. Aí eu falo o seguinte, muita gente prega equilíbrio, né? Porque essa galera que fala, acorda cedo, vai fazer isso, ter aquela vida equilibrada. Eu não acredito em equilíbrio. É tipo estabilidade. Para mim, estabilidade é equilíbrio. Porque a gente é pai, a gente é irmão, a gente é marido, a gente é amigo, a gente é chefe, a gente tem tantos papéis na nossa vida e tem só 24 horas. Então, a gente sempre vai ter que optar por algo em detrimento de outra coisa. Num casal, o casal sempre vai estar... Qual é a nossa prioridade este ano? Porque alguma coisa será prioridade e outra deixará de ser prioridade. Sim. Em outras palavras, não existe equilíbrio. Quem quiser uma vida equilibrada vai se frustrar. Porque não vai conseguir, vai decepcionar a mulher. Ele vai chegar para a mulher e falar assim, ó, todo dia eu vou chegar em casa às 7 horas pra gente assistir um filminho, estar junto e dormir juntinho, de conchinha. E aí vai chegar um dia, 2 dias, e não vai chegar. A mulher vai ficar decepcionada. Por quê? Porque não deu. Teve um cliente, teve um problema no servidor, teve um caos, teve um problema para resolver. Então, ou seja, quem espera equilíbrio vai se decepcionar. O que eu acredito que existe é conciliação. Conciliação é um acordo. O acordo é o seguinte, olha, nós vamos sacrificar isso aqui hoje para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Aí sim, tu tem uma mulher, um filho, uma família focada em sacrificar alguma coisa para conseguir outra. Isso não é equilíbrio. Então o sucesso também vem do desequilíbrio. Para você ter sucesso, você vai ter que provocar algum desequilíbrio para que você alcance alguma coisa. Porque no equilíbrio, na boa, tu não vai conseguir, não. Então vai ter que ser uma superação, vai ter que ser um trabalho extra, vai ter que ser uma ideia genial que tu teve às 3 horas da manhã, vai ter que ser, sabe, um insight que você teve com a tua equipe, a equipe unida trabalhando. Ou seja, você precisa provocar um desequilíbrio na tua vida para alcançar alguma coisa. Você gastar 4h30 no trânsito é um desequilíbrio. Então, acho que isso desmonta muito isso que o Thiago está defendendo, eu concordo com ele, desmonta muito esse mundo ideal do equilíbrio que pode, inclusive, frustrar quem assiste isso, porque, cara, é inatingível. É inatingível, né?